Então vamos. Você não colocou esse negocinho na provinha lá, né, amor? Oi? Não sei se você colocou. Se da outra lição eu já tá lá, eu acho. Colocou? Sim. Só não tem nessa aqui, Tem né? diagonal, Não tem nessa aqui. Sim, É sim. louco. Tá? Vamos fazer uma oração então? Pai Celestial, obrigado por mais essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por aquilo que tu tens feito no nosso meio. Obrigado, Deus, por essa estratégia, por esse projeto. Senhor, que nós podemos estar aqui, Senhor, nos reunindo como teu corpo, Senhor, aprendendo mais de ti, sendo edificados, edificando uns aos outros. Senhor, abençoa aqueles que estão vindo para cá, Senhor, que eles possam vir em paz. Senhor, e já colocamos na tua presença a vigília, Senhor, que nós teremos logo a seguir. Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando aqui prosseguimento, né? A gente tinha, vou ficar aqui baixinho e tal. Então nós começamos, para quem não sabe, né? Nós começamos lá com a nossa apresentação, que foi aquele dia, né? Que lá na casa do Tolder ainda. Depois nós tivemos a nossa aula, a nossa lição sobre a autoridade espiritual. Depois nós vimos sobre uma nova mentalidade, né? Está tudo lá na plataforma. Quem ainda não acessou a plataforma pode acessar lá. Depois nós falamos sobre a obra divina na criação, depois que nós aceitamos Jesus e tal, o que acontece, né, na nossa vida. Na aula passada nós falamos sobre o perdão, né, que foi muito legal. E hoje, então, a nossa lição hoje é sobre o batismo. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre batismo. Ok. Então, você acompanhando lá, o objetivo dessa lição é quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, vocês receberam a folhinha ali, né? Então, ele estabelece uma aliança com ele. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente estabelece uma aliança. O que é uma aliança, né? Não sei se todos sabem. Deixa eu ver se consigo tirar a minha aqui. Mas você tem aliança, né? Vamos pular essa parte. Mas tem aliança, ela é de ouro, ela é dourada, né? Umas são de outras cores e tal, mas enfim, ela é para ser dourada, a verdadeira aliança. Por quê? Representa preciosidade, representa a questão de ser algo que custa algo. O ouro é algo que é raro. Por que ele é tão caro? Por que o ouro é tão caro? Porque ele é algo que é raro, que é difícil de você extrair, é difícil de você trabalhar. Então ele se torna caro. O símbolo dele de ser redondo, né, de estar no seu dedo, você sempre olhando para ele, significa que ele não tem fim. Uma aliança é algo que não tem fim, ela é contínua, né? Então quando a gente fala de Jesus e a gente estabelece uma aliança com Jesus, é essa que tem que ser a nossa perspectiva, não é algo que vai ter fim. Né? Hoje eu estava lá visitando, né, aquela família e eu disse para eles, Deus não tem para nós uma perspectiva nessa terra, de ficar preocupados, e aí, o que vamos fazer? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? A gente está sujeito a essas coisas, mas não é ali que a gente vai colocar o nosso coração. Então quando a gente fala, a gente estabelece uma aliança com ele, e essa aliança é uma aliança de fé. Eu acho que vou deixar essa porta aberta aqui para falar da circulação de ar. Pode deixar, né? Vou deixar aberta aqui. Vou fazer uma circulaçãozinha de ar aqui. Então, aliança de fé. O que é a fé, gente? Vocês lembram o conceito de fé segundo a palavra de Deus? Quem chuta aí? Isso é básico. Vou dar a dica do versículo. Alguém sabe o versículo? Não, da fé? Conceito de fé. Vou dar o livro. Hebreus. Isso. E a firme convicção daquilo que se espera. Né? Então, assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abre lá o que é fé. Isso aí tem que estar na massa do sangue do crente. Nós temos que saber o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso aí a gente tem que saber de cor. Um outro versículo que nós temos que saber de cor. João 3,16. O que diz João 3,16? Vocês sabem, né? Alice, fala para nós. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dá seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Vou te chamar aqui na frente, próximo. A gente vai falar para essa turma aí. Viu que coisa linda? João 3,16. Gente,
tem que pulsar no nosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira. E o que fez? Qual foi a expressão desse amor? Foi entregar o filho dele. Né? Então, isso a gente tem que saber. Ok? Então, continuando lá. Acharam Hebreus capítulo 11, versículo 1? Então, já fica a tarefinha ali, você tem que saber esse versículo, gente. A fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem quer ler para nós? Uma outra versão. Quem vem, pode ser? Pode, a pessoa que você quiser. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é a aula de hoje sobre fé, mas nós já que entramos no contexto aqui, precisa dar uma repassada. Ju, como é que está a tua versão lá, Ju? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A Ok, linguagem de hoje é da onde? na linguagem de hoje. Mas vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma pergunta difícil aqui. Vou perguntar para a Dana. Dana, e aquela pessoa que chega assim, vou fazer uma... Hoje é sexta, mas ontem, quinta-feira, eu fui fazer uma fezinha lá. Tenho fé que eu vou ganhar naquele negócio lá. Isso é fé? Lá na loto, lá para jogar no bicho, sonhei com o cachorro. Eu creio Né? que não. Deu macaco, sonhei com o macaco, falei assim, eu vou jogar no macaco. Né? E aí? Isso é fé? Sim ou não? Eu creio que não. Por quê? Você está depositando uma fé numa coisa que não. O jogo não é. O jogo não é, mas nós temos que ter fundamentos. Está no caminho, realmente. Não é. Mas por que não é? Nós temos que saber o porquê. Por que chegam para você? Sonhei com o macaco, vou jogar lá no 40. Como é que é lá? Né? Só não, pastor, isso aí é fé. Não, eu tenho fé que eu vou ganhar. E tal, você diz o quê? Jogos de azar é de Deus? Não, não é de Deus. Ok, mas por quê? Foi meu irmão falando. Oi, irmã, fala. Fala, irmã. Veja assim, ó, não é fé, porque a nossa confiança está onde? Né? No Senhor. Eu tenho fé em Deus. Aquilo ali é não é jogatina. Então vamos colocar o seguinte. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé, certeza das coisas que não se veem, a firme convicção daquilo que se espera. Baseado aonde? Aonde é a premissa? Olha para a tua Bíblia. Na palavra. A fé, ela só existe na palavra. Então, é a firme convicção daquilo que se espera, naquilo que não se vê, mas está na palavra. Aqui, ó. Aqui, ó. Então não adianta você dizer, mas eu acredito em OVNI, eu tenho fé que existe alienígena, eu tenho fé que não sei o que. Está aqui. Não é fé. A fé genuína, ela brota daqui. Ok? Entenderam? Então isso vocês têm que saber. Fala, Douglas. Aí, Marjorie. Ok? Então tá. Então vamos para frente. Então essa fé que eles assim, falam, então seria que tipo de fé? Isso não é fé. Isso é doideira. Isso Você gastar dinheiro, né? Isso é... Mas eu uso a palavra fé, mas não é fé. É porque assim, ó. Vamos entender o seguinte. Existe o tal do pensamento positivo. Certo? Existe um pensamento, uma linha de pensamento que eles falam pensamento positivo. Aquela coisa que você pensar, aquilo acontece. E seguem essa linha. Isso é verdade? É verdade. Acontece. E esse pensamento positivo geralmente é para o próprio benefício, no caso, né? Sim, Sempre pensamento pro próprio- positivo. Mas o que acontece? Quando você fala muito em pensamento positivo, tudo que nós falamos, o reino espiritual escuta. Se a gente lê o livro de Tiago, certo? Se a gente lê o livro de Tiago, você vai ver que o Tiago diz assim, o poder da vida e da morte está onde? Onde está, Alice, o poder da vida e da morte? No livro de Tiago, está na? Língua. Língua. Por isso ele fala o seguinte, tome cuidado com o que você fala. Fala. Então é muito interessante, às vezes até brincadeirinha, né? O pessoal brinca, seu viadinho, não sei o quê. Cara, você está amaldiçoando. Você está lançando coisas na vida da pessoa, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, nós declaramos, e é isso que dá poder para aquilo acontecer. E é muito comum nós quebrarmos maldições, nós vamos ter uma aula sobre isso, né, que vai falar sobre essa questão de quê? De você falar as coisas e as pessoas serem prejudicadas, ou você mesmo, porque é algo que você falou, você declarou sobre a sua vida, né?
Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então o pensamento baseado nisso, o reino espiritual escuta o que você fala. Então o cara começa a falar, não, porque eu vou fazer isso, eu vou ganhar aquilo, e não sei o quê, porque papapá, o diabo escuta. E ele também se move no reino espiritual para que você acredite nisso. E você pensa, só que ele quer o quê? Ele quer que você pense que é você que faz. Pegar assim, vou olhar para aquela cadeira lá, atrás da dona assim. A cadeira começa a se mexer. Ela começa a levantar. Ó, eu posso, tá vendo? Eu posso mover. Olha lá, a cadeira levantando. Olha lá. Então, né? Agora vai já. Né? Urigueira. Né? Torta meu dedo. Né? Então, assim, o que acontece? Essa questão, e acontece, o cara mexe, faz os negócios, e ele diz assim, tá vendo? A minha mente, se eu pensar, consegue. Mas quem é que está fazendo isso? O demônio. E aí eu anulo a existência de Deus. E eu jogo o meu coração para onde? Para mim. Eu desenvolvo um egocentrismo tal que eu posso, eu consigo, eu tenho poder, mas eu continuo não sendo nada. Eu tenho um diabo, eu tenho um demônio que me engana, que faz eu pensar que eu sou alguma coisa, e quando eu mais precisar, quando eu precisar, ele... Tu é o quê? Tu é o quê? Nada. É isso que ele faz. Então essas pessoas, na verdade, que creem nisso, e eu sei que eu era uma dessas, são enganadas. Mas por quê? Porque elas acham que elas podem alguma coisa, mas não podem nada. Se Deus não nos dá a capacidade de nós respirarmos, de nós acordarmos de manhã, abrirmos os nossos olhos, que nós não somos nada. E esse é o grande quê? Por isso a fé, tudo é baseado nele. É Ele. É Jesus. Está lá. Amém? Então, continuando lá. É uma aliança de fé, de crer, de confissão do Senhor, do senhorio de Jesus. E de uma atitude prática, obediência, que é o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente já teve batismo, né? Já fizemos uma vez, vamos fazer muitos outros em nome de Jesus. Amém. E o batismo em si, ele não tem nada de, vamos dizer assim, de místico, né? Não, porque agora você vai descer as águas e a partir daí você vê uma nova pessoa, sua vida vai mudar, e muda. E em certo aspecto fica pior, né? Porque o reino espiritual se levanta contra você, parece que o mundo desaba na tua cabeça. A gente vê com o próprio Jesus. Depois que ele foi batizado, ele foi para onde? Né? Ele foi para Dubai? Pegar uma praia? Né? Foi para o deserto. Foi para o deserto. Né? Foi? Tá. Foi um exemplo feliz. Não foi um exemplo feliz, é verdade. Dubai fica no deserto, tá bom. Então assim, tá boa. Aí o que acontece? Mas Jesus foi o quê? Ele foi ser tentado, ele foi ser, vamos colocar assim, massacrado. Por quê? Porque foi colocado à prova as coisas que ele mais amava. A fé no Pai, a fé nele mesmo e a fé no propósito. Então, aquilo que ele vivia foi colocado à prova naquele período de deserto. E muitas vezes, quando nós somos batizados, nós também passamos por isso. Né? Então, mas isso é algo para fazer no crente o propósito de fazê-lo desistir. Então isso é previsto. Uma coisa que nós temos que entender, gente, é que tudo está previsto. A palavra de Deus ela já diz, olha, vai acontecer isso, você vai fazer isso, você vai ter problema aqui, mas eu estou contigo. Você vai ter dificuldade aqui, mas eu estou contigo. Então Deus sempre fala assim, você vai ter problema? Vai, mas eu estou contigo. Você vai ter que, eu espero de você que você tome essa decisão. É por mim? Deus fala, não, é por você. A pior parte eu já fiz, eu já morri. Então, quando ele fala em batismo, batismo nada mais é do que um sinal de obediência, né? Uma vez um irmão falou assim para mim, quando você aceita Jesus, é como se você começasse a ver o reino dos céus. Se tivesse uma porta dessa, uma janela, e você começa a ver as coisas do reino de Deus, né? Através desse vidro, dessa porta. Quando você se batiza, você passa aquela porta, você começa a viver, por quê? Porque você deu mais um passo, você entrou nele. Mais ou menos assim, né?
Ok? Pela palavra, Jesus disse, né? Que eu que sou a porta. Então, teoricamente, quando você aceita Jesus, você já atravessou a porta. Você já está no reino do céu. Mas é uma forma, assim, de ilustrar, né? Ok? Vamos lá. Colossenses, capítulo 2. Quem abre do 11 ao 15. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Pessoal, todo mundo pegou a folhinha aí? Quem lê para nós lá? Quer ler, Alice? Alice? Não. Alice, hoje tu tá na minha direita aqui. Então, O 2 o quê? Colossenses 2. Está na folhinha 2, do 11 ao 15. Posso- Pode ler. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Dela é ferida, né? Ferreira. Então, trocando em, vamos colocar isso, tudo que Paulo está escrevendo ali para os Colossenses, ele diz o seguinte: o batismo, o significado dele é o seguinte: nós tínhamos uma célula, um documento celestial, vamos dizer assim, né? Dizer, ó, você fez isso. Quando você se entrega para Jesus e você diz, eu quero nascer de novo, então nasce da água, é o que a gente vai ver no significado, né? Então você morre, você mergulha, e aquele velho homem, aquela velha natureza, ela sumiu. E nasce uma nova. Então quando você se batiza, você está dando um passo de fé e um passo de obediência, né? E você está confirmando, por isso que o batismo ele é sempre público. Né? Ah, eu vou me batizar sozinho, vou me jogar lá dentro da... Não adianta, ele é público. O batismo é sempre público, porque você confessa que você, né, quando a gente vai batizar, você crê que Jesus é Senhor, morreu, tal. Então a pessoa, ela meio que aceita de novo, ela, perante todos, ela, não, eu aceito, eu quero e tal, e morreu e nasceu. Tá? É basicamente isso. Então, morte, sepultamento e ressurreição em Jesus Cristo. Então, vamos lá. Significado da palavra batismo. Baptizo, né? Então, mergulhar, submergir e imergir. Então, quando a gente fala em batismo, significa mergulhar. Mergulhar. Bapto significa meter em, molhar em água e retirar da água. Bapto, não é bater de... Não, bapto é de mergulhar em água. Então aqui tem o 3, né? Batizar um navio, levá-lo ao mar, tirar o tampão e afundá-lo. Então o que eles fazem quando eles vão batizar um navio, né? Eles pegam e simplesmente jogam ele na água. E quando ele entra na água, no cais, ele geralmente afunda e depois ele volta. Né? Ele dá uma afundada assim, aí ele volta. Então tá, então este lhe mandou uma mensagem a dizer-lhe, vai, lava-te 7 vezes. Desceu ele, pois, e mergulhou, batismo no Rio Jordão, 7 vezes, está lá no 2 Reis 5. De quem está falando aqui? O Fabão ministrou, né, sobre isso. Quem é aquele, não, como é que é o nome dele? O Arã, não é Arão, é Arã. Aquele general lá, 2 Reis, abre para mim lá. Naaman. A idade é triste. A idade é uma coisa triste. Naaman. Isso mesmo. Então ele foi o quê? 7 vezes ele mergulhou naquele rio. 7 vezes. Né? Ok? Observação. Bapto é diferente de baptizo. E não é usada para definir o batismo nas águas. Embora tenha significado semelhante. Então, bapto significa mergulhar, imergir, que está falando do original. Quando você vai no original lá, está escrito isso. E baptizo é mergulhar e imergir, mas que produz mudanças permanentes. Tá? Então tem esse significado ali. Só uma observação. Exemplo.
Aí tem um aqui. Para fazer picles, os vegetais são mergulhados primeiramente na água fervente, bato. Depois no vinagrete, baptizo. Que é o que mudará de fato o sabor dos vegetais. Então primeiro, né, os picles, né? Você pode ser considerado um picles aí. Você tem a primeira coisa, você é fervido na água, né? É fervido na água, né? E depois você vai para o vinagre. Aí o vinagre é que vai mudar o teu sabor. Então o batismo, ele vai mudar a sua, digamos assim, a sua condição para sempre. Tá? Faz diferente, né, mãe? Temperadinho. Bem temperadinho. Tem que buscar. Vamos ver aqui. 3 condições para o batismo. Primeiro, arrependimento. Quem abre lá no livro de Atos, capítulo 2, 37. Depois o crer. Tem Marcos, capítulo 16, alguém pode abrir. E ter boa consciência, 1 Pedro, capítulo 3. Está na folhinha de vocês aí. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Arrependimento. Quem lê para nós Atos, capítulo 2, 37. Um de cada vez, vai, para não, senão dá muito tumulto aí. Vai lá, Rosa, lê para nós lá. Atos capítulo 2, versículo 37. Tu lê lá? E ouvindo eles isto, confugiaram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos onde iremos? Até o 38. Até o 38. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Amém? É isso aí. Então, primeira condição para o batismo é o arrependimento. Quando você vai se batizar, uma das coisas que você tem que entender, né, é que você precisa se arrepender. Novamente, o que é arrependimento? O que quer dizer arrependimento? Vocês lembram? Nós já falamos sobre isso. Arrependimento é mudança de direção. Você está indo numa direção e aí você muda 180 graus, você começa a ir na direção totalmente oposta. Tem gente que fala, arrependimento é mudar 360 graus. Se você mudar 360 graus, você volta para o ponto onde você estava. Igual, você continua na mesma direção. 360 é um giro completo. Então tem que ser 180, né? É metade. Você vai para o lado inverso. Então, arrependimento, mudança, é você entender, olha, eu sei que eu estou fazendo errado, eu me arrependo, eu não quero mais viver dessa maneira, dessa forma. Então você muda, né? Eu sei que eu preciso do Senhor, então você se entrega para Ele. E o crer, Marcos 16. Quem lê para nós lá? Do 15 e 16. A minha leiturinha foi embora? Vai lá, Fafá. Está aberta aí a tua Bíblia? Não está? Leandro, voz de trombeta. Vocês vêm de estudo bíblico, não trazem Bíblia, vocês me quebram. Cadê a Alice? Já está fugindo de mim também, tá certo. Marcos 16, 15 e 16. A Paty vai ler aqui então, vai lá, Paty. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só que interessante. Esse versículo, gente, é a base de muitas das ações que nós vivemos. Nós devemos viver na nossa vida. Porque olha só, deixa eu até abrir junto com vocês aqui. Marcos 16 só, já abriu aqui, ó. 16. Então diz assim, 15. Depois Jesus apareceu de outra forma, e disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando a gente fala assim, quem crer e for batizado, então para você se batizar, primeiro você precisa crer. E aí que você tem que estabelecer a fé que a gente já discutiu antes ali.
como é que estabelece a fé? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo acreditar, não consigo crer, me ajuda, né? Tem aquele pai daquele jovem, né, que a Bíblia fala, Senhor, ajuda-me com a falta de fé. Como é que a gente estabelece, como é que a gente aumenta a nossa fé? Como é que a gente aumenta a fé, que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a... Vocês estão aqui ouvindo, vocês estão aumentando a fé. Se a gente vai ouvir outras coisas, outras vozes, outros pensamentos, você não vai edificar a sua fé em Cristo. Ok? Então, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo também não tem a ver com salvação. Por que não tem a ver com salvação? Porque tem muita gente que aceita Cristo, mas não dá tempo de batizar. E ela não quer dizer que ela vai para o inferno, porque não foi batizada. Apesar que tem muita gente que acredita que tem que ser batizado para ser batizado com o Espírito Santo, para ser salvo, para poder tomar ceia, para poder... E não tem nada disso, não é bíblico. Tá? Se a gente olha para o ladrão da cruz, né, a gente vê que o ladrão da cruz estava com Jesus, ele creu e Jesus disse, você estará hoje mesmo comigo no paraíso. Ele não serviu na igreja, ele não foi batizado, ele nada, mas tu vai estar comigo no paraíso. Por quê? Qual foi a atitude dele que fez com que Jesus falasse isso? Ele creu. E por que a gente sabe que ele creu? Porque ele disse, Senhor, eu mereço estar aqui. Ele fala para outro bandido lá, nós erramos, nós somos criminosos, nós temos que estar aqui, mas ele não fez nada. O ladrão fala isso, ele confessa, nós merecemos estar aqui, mas tu não fizeste nada. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então ele chama Senhor, ele chama de Curios. Ele entende, Senhor, ele já entendeu que ele era Deus. Diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres lá. Então ele creu. E Jesus disse, hoje mesmo tu vai estar comigo lá. Então o batismo ele é um complemento, mas não é ele que estabelece a salvação. Tá? Ok? O que mais? Ter boa consciência. 1 Pedro 3, 21. Quem lê para nós lá? Eu. Lê lá. Agora tá. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só. Então ele diz, o batismo não é você lavar o seu corpo da sujeira. Você não vai lá para tomar um banho. Você vai lá para lavar a sua consciência, o seu coração. A coisa é intrínseca. Tinha muita gente que fazia as coisas do corpo para fora. Né? Quando Jesus, por exemplo, chega para Pedro, né? Jesus fala para os discípulos, agora vocês dizem que eu sou o mestre. E realmente eu sou. Mas agora eu vou ensinar algo para vocês. Pegou uma toalha, pegou uma bacia, disse, agora eu vou lavar os pés de vocês. E aí o Pedrão se joga para trás, né? Não, tu não vai lavar os meus pés. Não. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedrão já passa, né? Diz assim, não, mestre, então assim, já aproveita e lava os pés, a cabeça. Jesus, não precisa. Só precisa sua consciência. Né? Só precisa, o resto já está limpo. Ah? Veja isso. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. Quem lê para nós lá? Então, Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha que interessante. Pedro aqui está falando para quem? Está falando para os irmãos, mas acerca de quem? De ímpios que tinham recebido, aceitado a Jesus, mas que não eram batizados com o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo e ainda não eram batizados na água. Como assim? Os caras aceitaram Jesus e já foram batizados no Espírito Santo. Saíram orando em línguas, saíram papapá, mas nem batizado na água. Como é que pode isso? Espírito Santo, certo aí, está errado.
E aí Pedro diz, não, mas eles já são até batizados com o Espírito Santo, vamos batizá-los na água. Porque havia essa preocupação, eles achavam que somente judeus poderiam ser salvos. E realmente, a palavra diz que Jesus veio para buscar o seu povo, buscar os perdidos, buscar as ovelhas perdidas de Israel. Então quem não era de Israel, quem não era ovelha perdida, ficava fora. No entanto, depois que Jesus sobe, o Espírito Santo começa a ser derramado. Isso está lá em Joel. Joel fala, o profeta Joel profetizou isso. E derramarei do meu Espírito somente sobre o povo de Israel. Não, sobre toda a carne. E aí? Aí os apóstolos deu ruim. E aí eles começaram, mas como assim? Mas o cara que está na gandaia, está não sei o que, aceita Jesus hoje e já é batizado com o Espírito Santo? E talvez eu que estou na igreja, que não consigo ser batizado, como assim? Mas Deus conhece o que? O coração. Coração. Ah? Então vamos lá. Baptizo, usado em alguns textos. Aí ele fala alguns textos aqui. Atos 8, 26, o Filipe eunuco, né? Quando Filipe ele é arrebatado, né? É transladado, não é arrebatado, ele é transladado. Ele pega e faz, some aqui e aparece lá no outro lugar. Desaparece do Boa Vista, vai aparecer lá no Morro do Meio. E aí lá está o eunuco, dentro da carruagem, lendo o profeta Isaías, e o Filipão correndo do lado dele. A carruagem e o Filipe do lado dele. E olhando assim, e viu que o cara estava lendo Isaías. Pensa no... Já pensou, Eco? O carro andando ali, tu andando do lado do carro, correndo, e o cara lendo o negócio, e tu ainda vendo o que o cara está lendo. Ele correndo do lado e vendo que o cara está... Só Deus fazer um negócio desse, né? E aí ele fala pro cara o seguinte, o que você está lendo aí? Você entende o que você está lendo? E aí o cara diz, eu não entendo nada, ninguém me explica. Aí ele para a carruagem, o Filipão entra, e eles começam a conversar, explica para ele, ó, é assim, assim, veio Cristo, papai, você precisa crer e ser batizado. Aí o eunuco olha para fora e diz, ó, tem água aqui, ó, posso batizar? Pode, e foi batizado, né? Então, não tem, digamos, problema nenhum se a pessoa crer e ela quer ser batizada, batizamos, não tem problema nenhum, né? O batismo de Paulo, Atos 9, 18, quem lê para nós lá? Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Olha só que interessante. As escamas caíram dos olhos de Paulo, porque foi orado sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo, e depois de receber o Espírito Santo, as escamas caíram, ele começou a ver diferente, e aí ele foi ser batizado. Foi cumprir algo que está na palavra. Não é lei. Ele era seguidor da lei. Ele era fariseu. A lei não diz que tu tem que te batizar. A lei não fala que você precisa se batizar. Mas a primeira coisa que ele fez foi se batizar porque ele creu em Jesus. Jesus. Como ele creu em Jesus, as escamas caíram dos olhos, ele disse, eu vou me batizar. Vou me batizar. Então esse é o passo principal, né, que você dá logo depois de aceitar Jesus. Atos 16. Batismo de Lídia. A Lídia aí, ó, Tobler. A Lídia foi que nos conectou lá, né? A Lídia. O que diz lá? Atos 16, 15. Quem lê para nós? Tendo sido batizada, bem como os demais da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha só. Essa mulher estava lá, ela lavava roupa no rio, e Paulo chega lá, está junto com Barnabé, se não me engano, se é Paulo, não sei se é Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé, não lembro agora. Está Paulo e um deles ali. E aí ele chega e começa a conversar com ela, e ela começa a falar de Jesus para ela, e ela imediatamente entende, ela aceita Jesus, e ela está lavando roupa, e ela diz assim, ó, já vou me batizar aqui, já. Ela não perde tempo.
E se batizou. E ela disse, ó, e agora vocês vão lá para casa comigo. Lídia era o nome dela. Oi? Lídia. Lídia era o nome dela. Lídia. Já se batizou, como diz o pessoal lá da minha terra, já. Vamos se batizar já, batiza já. E Atos 16:33, o batismo do carcereiro. O que aconteceu lá? Quem lê para nós lá? Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, e ele e todos os seus foram batizados. Olha só. O que aconteceu nesse episódio aí? É aquele episódio de, ali é Paulo e Silas, né? Os Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. Então eu acho que lá na Lídia também ele estava com Silas. Então o que acontece? Eles foram presos, injustamente, obviamente, né? E apanharam muito. Estavam, pensa, isso não é um tapinha na cara, não, eles apanharam, estavam lanhados de sangue nas costas. E aí deram ordens para prender os pés deles no tronco. Eles estavam com os pés presos no tronco. E aí as mãos todos presos, né? Já estava uma beleza, né? E o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. Olha que legal, né? Eles estavam bem, estavam felizes, estavam saudáveis e começaram a louvar a Deus. Não, eles estavam numa situação deplorável. A prisão, queridos, naquela época, se você pensa que hoje a prisão, né? Não sei se você já visitou o presídio, é um lugar deplorável. E lá naquela época não era diferente, tinha rato, tinha mofo, tinha lima, era tudo escuro, tudo úmido, tudo. E ele estava lá, todo machucado, todo arrebentado, junto com os Silas, os dois, e ainda preso com o pé no tronco. E o que ele fez? Nós vamos adorar a Deus. Orar, né? Porque estava orando. Né? Começaram a adorar a Deus e orando. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles se sentiram lisonjeados, se sentiram, como é que eu vou dizer assim, se sentiram honrados de terem apanhado, sofrido pelo nome de Jesus. Hoje em dia, o irmãozinho fala mal, né, da gente, fala, ou fala um negocinho, a gente, ó, vou sair da igreja. Não vou mais. Não, isso é, né, gente, é comum, né? Eu saí da igreja porque o pastor falou isso, porque o irmão falou aquilo, porque eu não gostei disso, porque... Já sai. Imagina se apanhasse, né, se levasse varada nas costas de sair sangue, né? Imagina. Tem uns que merecem, mas deixa eu falar. Tem uns que merecem, né? Mas enfim. Então eles se sentiram. E aí o que aconteceu? Eles começaram a adorar a Deus. Quando começaram a adorar a Deus e cantar louvores, aquele lugar tremeu. Deu um terremoto. E quando aconteceu esse terremoto, as estruturas foram abaladas e todas as celas foram abertas. E os presos andam fora. O carcereiro viu, se apavorou, disse fugiram, ele ia se matar. Ele pegou a espada dele, vou me matar por quê? Porque Roma, o exército romano, ia pegar ele, ia torturar ele até a morte. Então eu já vou me matar porque eu não vou sofrer. Quando ele ia se matar, Paulo aparece, não, nós estamos tudo aqui, não faz isso. Aí ele está, e agora? O que eu faço? Assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E ele creu em Jesus. E aí o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele e trata, lava as feridas. E ele falando, e Paulo e Silas falando de Jesus. Cara, Jesus é top, cara, ele morreu, cara, ele veio aqui, eu tinha ouvido falar, cara, e aconteceu isso mesmo, aconteceu. E dá-lhe esfregar as feridas lá e tirar o sangue e fazer curativo. E ele falando de Jesus pro cara, e o cara, e aí? Agora eu aceitei, eu quero esse Jesus. Beleza, aceitou Jesus. E agora? Agora você precisa ser batizado. Cara, bora. E chamou a família, ó, mulher, chama os filhos, chama tudo, vamos tudo se batizar. Tudo pro rio. Tudo se batizar. Na hora. Simples assim. Simples assim, né? Então você vê a importância do batismo, né? Sabendo que ele podia morrer. Se os caras que ele estava cuidando eram os caras que estavam presos, que foram com as costas lanhadas, ele disse, eu vou passar por isso também, mas mesmo assim correu risco, por amor a Jesus. Olha que coisa linda. O que a gente sofre hoje por amor a Jesus? Me diga. O que eu e você sofremos por amor à causa de Cristo? Perseguição, mortes, tem uns
Família é natural, né? Normal. Né? Aquela coisa de... Uns entendem, mas a grande maioria não entende. Família, né? Isso é básico. Mas assim, de perseguição, de você ter que sofrer danos assim, sérios, né? De ser preso, de ter os seus filhos torturados, essas coisas, né? Como batizar? Mateus 28, do 18 ao 20. O que está escrito? Quem lê para nós lá? E outro já abre em Atos 8, 36. Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo, toda a autoridade foi-lhe dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Aleluia. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo? Todos? Você pode batizar. Legal? Você pode batizar. Alice, você pode batizar. Sabia? Então, tem que falar de Jesus, tem que chamar a pessoa, tem que falar de Jesus e trazer para batizar. Né? Não é o que diz aqui, mas nós subentendemos que sim. Né? Por quê? Porque para você ser discípulo de Jesus, uma das condições que nós lemos lá antes, é que você entendeu e você obedeceu. Então o batismo é uma questão de obediência. Então você se torna discípulo, você aceita, você obedece e você está apto para batizar. Certo? Atos 8, 36. O que diz lá? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Viu? Eu lembro dessa passagem, eu vou citar aqui o meu filho como exemplo. Ele tinha 8 anos, 8 para 9, né, Gugi, quando ele se batizou, né? E nós estávamos no grupo familiar, na época do GP, conversando sobre batismo. E ele estava junto, ele estava passando por ali e me procurou e ele falou assim, pai, o que eu preciso para ser batizado? Como se fosse hoje. Filho, você crê em Jesus? Aí ele contou na escola que ele aceitou Jesus e tal. Ele estudava na Adventista. E ele, então, na época nós tínhamos o dia D, não sei se vocês lembram, vocês não conhecem, o dia D era um dia, você começava início da tarde até o final da tarde, uma série de ministrações e tal, e no final nós encerrávamos com o batismo, né, nas águas. Então ele ficou, era mais ou menos assim umas 6 ou 7 horas, começava umas 2 da tarde até umas 7, uma coisa assim, né? Acho que era isso, né, amor? Começava cedo, assim, logo depois do almoço, das 2 até umas 7 da noite, umas 5 horas, né, direto de ministração, administrava sobre... Era mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que um pouco mais condensado, né? E ele tinha 8 anos, ele ficou com a gente, ficou ali do início até o final, eu tenho as fotos dele sendo batizado, mas a gente nunca falou sobre isso. Mas quando o Espírito Santo tocou na vida dele, e ele entendeu, ele veio falar comigo, pai, o que eu preciso para ser batizado? Tu crê em Jesus? Creio, então tu pode ser batizado. Então ele estabeleceu um passo de fé. Né? Alice também, o último batismo, ela participou lá, ela entendeu, o que eu preciso lá? Foi batizado. Então, aonde houver água, bora fazer o batismo. Então, quando batiza? Batismo do eunuco, ouviu, entendeu, batizou-se imediatamente. Ô Rosa, tem banheiro aí, Rosa? Tem uma piscina aí, não? Não tem? Senão a gente já vai batizar hoje. Nem vou dar ideia pro Leco, eu sei que daqui a pouco ele já arranja. Ele faz surgir uma piscina aqui. Deixa comigo que eu vou fazer acontecer aqui, né? O Leco é incrível, né? Vai surgir água da pedra, da rocha lá do... Hã? Tem um rio aqui embaixo? Opa! Eu vou falar pro Leco, eu sei que o Leco faz acontecer. D'água hoje. Então tá, vamos lá. Batismo nas águas não é. Ele não é. Vocês pegaram a folhinha ali da... pegaram a folhinha lá. Garantia de salvação. A gente acabou de falar isso, né? Então o batismo... eu sou batizado, agora eu estou salvo.
A gente já estudou que a salvação, ela é um exercício constante. Ah, pastor, mas o senhor, não é porque eu sou pastor, porque eu sou reverendo, porque eu sou bispo, porque eu sou vice-deus, isso não me garante salvação, assim como o batismo também não. A salvação, ela é diária. Nós temos que todo dia aceitar a Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, nos converter novamente, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que Paulo fala, né? Senhor, né? Maldito o homem que sou dessa carne e tal, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer me flui, me aflora naturalmente, né? Então, não é garantia de salvação. O que mais que o batismo nas águas não é? Vínculo como membresia da igreja, e sim parte do corpo de Cristo. Queridos, muito importante. Nós não pregamos igreja, congregação, denominação. Nós pregamos reino. O MAP, ele é parte de um propósito, nós somos parte do corpo. Então, se você não é do MAP, você não pode tomar ceia. Não existe isso. Se você não sei o que... Não existe isso. Quantas pessoas congregavam, né, participavam com a gente dos cultos de manhã, quando a gente fazia os convívios, que não eram, congregavam em outras denominações, estavam ali com a gente, participavam com a gente. Queridos, é reino. É reino, né? Não é congregação. Nós não defendemos a minha igreja, a minha placa. Então ele fala aqui, batismo não é vínculo com membresia da igreja. Então só se você for batizado, você vai ser membro dessa igreja. Tem algumas igrejas que têm isso no seu estatuto. E não pode tomar né? ceia, né? Não pode tomar ceia. Enfim, coloca alguns impedimentos para quem não é batizado. Né? Nós não temos isso. Nós entendemos que quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas que também você não ser batizado, né, é um passo de fé, mas que é o Espírito Santo que convence. E todos têm o seu momento. Todos têm o seu tempo. Né? Mas isso não te desqualifica. Isso não faz de você uma pessoa diferente dos demais. Vai ser tratado de forma, esse não é batizado. Né? Do lado de cá quem não é batizado, do lado de cá quem é batizado. Né? Tratar como leproso. Não. Tá? Porque assim, às vezes a pessoa não é batizada, mas ela tem uma vida muito mais conforme com aquele que o cara já é líder, já não sei o que, o cara está pisando a bola, está fazendo... Não é, gente. Não é. É um ato seu para com Deus. Ok? Nós fazemos as coisas no reino de Deus porque nós entendemos quem é Jesus, quem nós somos dentro do propósito e a gente se move em direção a. Assim é com relação à obediência do batismo, assim é com relação à obediência dos dízimos e das ofertas, que vai ser a nossa próxima lição. Nós não temos que obrigar ninguém a nada. A partir do momento que você começa a entender quem você é e aquilo que Jesus é para você, a salvação que teve, a obra na cruz, ela começa a ter um significado para você, você começa a se mover. Você começa a abrir mão do pecado, você começa a abrir mão disso, você começa a transformar a sua vida. E quando você abre o seu coração para isso, aí o Espírito Santo pode fazer a obra. Aí as escamas caem, como aconteceu com Paulo. Mas Paulo, ele estava com o coração aberto. Por quê? Porque ele fazia as coisas achando que estava fazendo para quem? Para Deus. Ele não era um cara mau. Não, vou matar cristão. O negócio agora é ser matador de cristão. Não, ele fazia porque ele achava que estava servindo a Deus. E ele fazia com zelo. Não, isso é uma seita. Eu vou matar esses cristãos porque isso é uma seita. E não era. Ok? Depois, o que mais que o batismo nas águas não é? Aplicado à criança que não possui entendimento e consciência do ato. Na palavra de Deus não há registro de batismo de crianças. Por isso, né, que nós não batizamos crianças, porque primeiro você tem que crer e depois ser batizado. Ok? Tem algumas igrejas que estabelecem algumas regras. Por exemplo, nós só batizamos a partir de tal idade, porque entendemos que somente a partir dessa idade a criança tem entendimento. Ok. Ok. Eu já vi crianças sendo batizadas no Espírito Santo com 3 anos, com 4 anos, orando em línguas, pregando. Menino de 4 aninhos pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, orando por cura. Você vai dizer que não tem entendimento? Cara, o Espírito Santo faz o que ele quer. Aí eu vou limitar a obra? Não.
A gente só tem que saber umas coisas, né? Quando, novamente, citando o Gustavo, quando ele veio conversar comigo, eu perguntei, o que você precisa para ser batizado? Eu creio em Jesus. Eu sei, né? Eu sei que eu preciso mudar isso. Eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. E papá, não, ok, é isso que a palavra de Deus diz, então vem comigo. Ele se submeteu e foi batizado de acordo, certinho, como se fosse um adulto qualquer. Se fosse olhar para uma criança, mas é uma criança, não precisa participar de todas aquelas horas, né, de ministração, de oração, porque ele não entende, ele entendeu. E ficou do meu lado o tempo todo. Né? O batismo, que significa imersão, é uma atitude tomada por decisão pessoal e consciente, que reconhece e submete-se ao senhorio de Jesus em sua vida. As pessoas não se batizam porque o pastor está mandando. As pessoas não se batizam porque o líder está exigindo. As pessoas não se batizam porque querem fazer alguma coisa ou querem. Não. Elas se batizam porque ela entendeu quem Jesus é, ela entendeu o que Jesus fez na vida dela e entendeu que é um ato de obediência e ela se move em direção a, por amor e por entendimento. Ok? Tipos de batismo. Dessa vez foi rápido, né? Que horas são? 9 horas. Vai dar tempo de tomar uma sopa. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Aproveita. Tudo certo? Tranquilo, Leca? Tranquilo? Leandro, Júlio, Danda? Tudo certo? Pessoal lá da retaguarda lá. Ariane, tranquilo? Safo, se eu perguntar para ti, tu vai saber já tirar 10? É? Tobler, Marjorie? Tá bom. Pastor, essa questão de apresentar a criança, geralmente eles fazem primeiro uma apresentação, né? Sim, nós apresentamos. Não chega, né, ser o batismo, vai? Não. Mas isso é para... Qual o sentido disso? A apresentação de criança é o seguinte. Jesus disse assim, vinde a mim as criancinhas, né? Pois delas é o reino dos céus, o piriri e poró. Então o que a gente faz? Quando nasce um filho, a gente apresenta ela para o Senhor, como dizer, Senhor, abençoa ela. Abençoa meu filho. É um ato, na verdade, vamos dizer assim, meio que um ato profético, uma forma de honrar, de gratidão. Né? Tem muitos lugares onde a pessoa, além de trazer o filho, traz uma oferta para Deus. Senhor, obrigado por essa criança. Obrigado, sabe? É como você trazer para o Senhor a primícia. Olha, está aqui, Senhor, meu filho tu me deste, obrigado. Então você não tá consagrando, não, você está apresentando. Dizer, Senhor, está aqui, ó, abençoa meu filho. Então a gente faz um ato, né, de bênção, de abençoar os pais, abençoar os filhos. É público também. Público também. Tá? Então isso também é um costume na igreja. Tá? É um costume de trazer o seu filho, né, quando nasce, de apresentá-lo na igreja. Não é um batismo. Mas é uma forma de você dizer, Senhor, e expor a criança na presença de Deus. Ah, no caso assim, a Luísa, ela é batizada, precisa, no caso, né, para a igreja, apresentá-la de novo, alguma coisa? Não, daí. é só beber. Mas ela fez a confirmação, né? Ela fez o batismo na luterana. Aí a questão é o seguinte, ela entendia o que era batismo? Então, não tem validade. Porque é simplesmente um ato religioso. Mas para Deus não tem significado, porque ela não entendeu, ela não creu. Entendeu? Mesma coisa quem é católico, por exemplo, que vem para cá. Ah, eu sou católico. Você é batizado? Ah, eu fui. Onde? Na igreja. Quantos anos? Ah, eu tinha 3 dias. Mas aí tem a confirmação do batismo, né? Na luterana, né? Tem confirmação que é feita com 13 anos, né? De 13 para 14. Sim. mas o católico também tem, né? O católico tem a comunhão, a crisma, tem, enfim, tem tudo isso aí. Mas aí você pergunta para a pessoa se ela sabe o que ela está fazendo lá. Não sabe. Eu mesmo fiz tudo isso. Eu tenho todo, não né? sabia. Por falta de batismo, eu não sou salvo. E eu nunca soube o que eu estava fazendo lá. Meu pai me obrigou a fazer aquele negócio lá, eu fiz. Ah, não, meu pai dizia que ele tinha, para mim poder me casar. Ah, sim. Vai para poder casar, senão não pode casar. Então eu fiz, né? Porque a igreja católica não casa, tá? Ah, se não fizer, né? Se não tiver batizado, Mas hoje ainda é assim. comunhão e crismado, não casa. Ainda é assim. Ainda assim. Tá, e essa Por isso que tem um monte porque de meus gente pais que tá. falavam, meu Deus, né? Se não batizar, vai ser uma criança pagando. É o que a igreja católica prega, né? Posso deixar ele desligado aqui? É só fechar Para ele, só tem o conhecimento mesmo
do batismo, né? Se Tem separa, apresentação, se você né? se Mas separou, é uma apresentou, apresentação, você mas não pode mais batizar tem, assim, igreja, sabe? né? Pelo menos até eu sair. Na verdade, a apresentação não quer dizer que ela aceitou Jesus. Porque a criança ela ainda não tem entendimento. Você só pede para Deus, você apresenta, Senhor, meu filho está aqui. Ela não entende nada, ela não sabe quem é Jesus, ela não nada. Você apresentou. E você abençoa a vida dela. E abençoa os pais, certo? Então o Senhor dê graça, os pais poderem cuidar, os pais poderem orientar e levar essas crianças, né? Pode ter padrinho também. Não, a gente não tem o hábito de usar padrinho. Nós fizemos, né? Teve uma direção de Deus, porque a gente evangelizou um casal, e eles eram católicos, então a gente, como é que nós vamos criar um vínculo nesse negócio? Né? Ela acompanhou e tal. E aí nós trouxemos eles como padrinhos no dia lá do Gui, eles são padrinhos do Gui, mas para que a gente tivesse um vínculo. E hoje eles estão na igreja, não estão conosco, mas estão congregando em outro lugar e tal. Foi uma estratégia que Deus deu para a gente criar um vínculo ali. Né? Mas não tem problema nenhum se quiser trazer padrinho e tal. Isso não há, a palavra não condena, não é errado, nada disso. Tá? Essa situação de padrinho, porque pra gente, né, uma pessoa também que pode estar para estar levando para os caminhos cristãos, né, mas nem O sempre padrinho isso acontece. o padrinho é para substituir, no caso, diz, né? Faltar o pai e a mãe, vai ficar, ele assume essa responsabilidade, né? Mas aí é uma questão pessoal, né? Particular, quem vai escolher, se é da igreja, se não é, quais são as suas, aí depende de cada pai e de cada mãe, né? Aí isso é livre, tá? Mas aí depende de... Mas não é bíblico isso, a história de padrinho? Né? Não é bíblico. Isso é um costume, é uma doutrina, uma coisa. Mas Mas também não tem existe nada que de... tenha padrinhos. Na apresentação não, nem no batismo. Não, a É. igreja católica não. Sim, não, mas na apresentação não, né? Eles não, só os pais e as crianças. E a criança. Então, Mas assim, é luterano, católico, sim. sim, tem toda uma... Tem que fazer curso, tem um sim. Tem que estar em dia. Eu posso ser batizado? Claro que pode. Pode. O que mais? Cigarrinho. O pozinho. Um cigarro do Bob Marley. Queridos, assim, ó, vamos entender o seguinte. Tem pessoas que elas não vêm. Isso, É muito legal esse negócio aí, porque assim, ó. Ah, mas ele fuma. Ah, mas ele não sei o quê. Ok. Mas digamos assim, tem um irmãozinho lá que vai se batizar, ele não fuma, mas ele mente. Ele é um cara que tem uma vida complicada. Ele é um cara que ele é um velhaco. Ele é um cara que ele... Ele não tem como saber, né? Mas não fuma. Torce pro Corinthians. Aí tem que orar, né? Tem que orar. Aí tem que Flamengo, repreender. tem que orar, tem que repreender. Né? É petista. Assim, gente, então assim, o que estabelece? Né? A palavra de Deus diz assim, você vem como? Você vem como você está. Né? Você não pode estabelecer, porque isso é uma exclusão. Jesus nunca excluiu ninguém. São regras que o ser humano Como que era coloca, né? Judas? Judas era corrupto, era mentiroso, mas era tesoureiro do ministério de Jesus. Em algum momento ele chegou e pisou no cara e falou, não! O cara foi batizado, né, nas águas, andava junto, papapá, e Jesus nunca... Por quê? Porque não é isso que importa. Nós temos que saber quem nós somos e quem faz a obra. O Espírito Santo. O Pedrão tinha um monte de problema lá. Negou, tinha uma série de insegurança, achava que ele ia, né, ficar, né, pegava lá o Tiago e o André, a mãe, né, dos dois lá, só, mestre, quando tu for pro teu reino lá, bota um do teu lado direito e um do lado esquerdo, né, pra ser, né, queria saber de cargo, né, queria mamar numa teta ali, né, achando que ele ia ser o quê? Que ele ia ser o próximo rei, o próximo imperador de Roma, isso que eles esperavam. Quando Jesus falava de reino, eles achavam, Jesus vai tomar o lugar de Roma, vai tomar o lugar do César. E aí nós estamos feitos, por quê? Porque se tem um imperador judeu, acabou os nossos problemas de impostos, eles não estavam nem aí para o reino dos céus. Jesus fala, mas eu estou falando lá de cima, não é aqui de baixo. E todos os discípulos olhavam, eles olhavam para cá, só vai acabar o nosso problema. Não vai mais ter, né? Vai melhorar a Bolsa Família, vai melhorar o Vale Gás, vai baixar o preço do combustível, porque o cara é judeu. Diga. Um exemplo, assim, eu posso batizar alguém com uma garrafinha d'água se tem entendimento ali? Assim, gente.
O batismo, a palavra batismo, né? Como a gente viu ali, quer dizer imersão. Mas vamos dizer o seguinte, presta atenção. Você está num lugar isolado, a pessoa está numa situação que talvez você não vai conseguir batizá-la depois. Está indo para a glória, alguma coisa assim. Pega um acamado, pega uma pessoa que está entubada, ela está consciente. Tu vai tirar ela dali, vai botar no rio. Pastor, eu quero me batizar. Não dá, irmão, porque... Mas eu estou morrendo, eu tenho 30 minutos de vida. O que você faz? Pega a aguinha, vai lá, todo cuidado, ó, te batizo. Entendeu? Porque Deus vê o quê? O padre na unção dos enfermos, ele joga água benta. Sim, ele joga água benta, ele tem aquele negocinho da fumacinha lá, ele leva... Vamos supor, tu falasse que qualquer um pode batizar qualquer pessoa, né? Discípulos de Jesus. Tá, somos discípulos de Jesus. Isso. Eu não tenho responsabilidade depois de acompanhar essa pessoa, porque eu acho que está sendo banalizado o batismo hoje. Vamos supor, eu passei na rodovia, na BR. Certo. 10 falam que quer se batizar. Eu batizo todo mundo, mas depois eu pego e ó, cargo o pé, e os 10 voltam tudo pra... E aí? Eu vou deixar a resposta do Espírito Santo ou a resposta é minha? Dobre, vamos para a palavra. Jesus, essa tua questão, eu vivi isso há uns anos atrás, só que era mais profundo ainda, eu não falava mais de Jesus para as pessoas. Porque eu dizia que se eu falasse de Jesus, eu estou conhecendo a Dana, a gente trabalha junto. E aí eu estou falando de Jesus e ela aceita Jesus. Então eu tenho a obrigação de cuidar dela. Mas eu não tinha condições de cuidar dela. Então eu não vou falar, porque eu não quero essa responsabilidade. E não é isso que a palavra diz. Não é isso. Deus, ele disse, pregai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E, os que foram, vamos lá para Marcos 16, está aqui, ó. Marcos 16, ó. Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, quem crer e for batizado, tem esses sinais aqui que acompanham os que creem. Por que a gente não experimenta isso? Porque nós não estamos crendo. Aqui diz, se você crer e for batizado, você vai impor as mãos, você vai pegar em serpentes, você vai tomar veneno. O Covid não te pega, não vai te pegar. Então nós não estamos crendo. Continuando. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanharam. O que acontece? A responsabilidade nossa, né? Você está num lugar, digamos que você vai viajar. Você vai lá numa cidade do Rio Grande do Sul, visitar um parente, bem longe. E lá na casa do seu parente, né, tem uns amigos do seu parente lá. E eles ouviram, e eles sabem que você é crente. E começam a fazer pergunta para você. Ô Leco, cara, como é que é esse negócio de Jesus? Ele, na verdade, faz parte de uma igreja lá, assim, como é que é isso? E papapá, e tu começa a falar de Jesus. E de repente eles querem Jesus. Eles querem aceitar Jesus. Você não vai orar por eles? Aí eles aceitam Jesus contigo. Aí eles entendem, o Espírito Santo vem e é derramado naquele lugar, que nem aconteceu com o centurião lá. Todo mundo cheio do Espírito Santo, orando em línguas e xarabedé e papapá. Tu lá no Rio Grande do Sul. Aí diz assim, Tobler, agora essa gurizada toda aqui que tu falou de Jesus, eles falam, nós queremos ser batizados. Tem uma piscina aqui, tem um rio aqui, tu batiza a gente? Vai dizer, não, porque eu não sou daqui. Tem alguma igreja, tem algum pastor, não é feriado, o pessoal não trabalha, o pastor não... Mas deve ter um pastor aqui, o que você faz? Batiza, oração. Nós estamos ali para cuidar das pessoas.
Mas o nosso chamado é para pregar o evangelho. Mas para isso tem os 5 ministérios também, né? Sim, mas aí o que você orienta? Procure uma igreja. Isso que aconteceu uma vez. Eu viajei para Portel, aí nós atravessamos para o outro lado do rio, que é mais família, né? Aí lá na casa nós ficamos, fizemos um culto, e no outro dia eles queriam se batizar, fizemos um cidade aquela família todinha. Então, olha aí. E lá ficou alguém para cuidar deles. Só que aí você falou a palavra-chave, Fábio. Direcionar uma congregação. Isso aí. Eu não batizaria se não tivesse uma congregação. Por quê? É igual tu pegar uma plantação. Eu plantei 1000 pés de soja. Se eu não cuidar dessa lavoura, quantos que vai vingar? 10? Doble. No natural? Olha só. Eu acho que tem que ter direcionamento, tem que ter acompanhamento, não tem que ter acompanhamento. Então vamos lá. Vamos para a China. Vamos para a missão na China. Outra pergunta que eu faço para ti. Outra pergunta que a gente fez lá no curso lá no Poder Potencial. Perguntaram o seguinte. Eu aceitei Jesus e me batizei. Eu perco ou não perco a salvação? Eu estou salvo. Eu posso voltar a pecar, fazer tudo, depois eu volto, depois eu vou. Porque eu creio que todos que crerem em mim for batizados serão salvos. Sim. Mas lá no finalzinho, lá em Apocalipse, diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é só. Então você não tem que direcionar uma pessoa e dizer, ó, tu aceitou Jesus, tu quer se batizar, mas tu vai ter que perseverar até o fim. Sim. Esse negócio aqui é muito sério. Mas Tober, presta atenção. Mas é que Presta assim, atenção. Vai tomar banho. Existem momentos, Mas é existe que maturidade. Tá? Quando você está falando de Jesus, quando tu pega uma criança, tu pega um bebê na fé, aceitou Jesus agora, você vai, ó, tu aceitou Jesus agora, mas agora te prepara, porque vai cair o mundo em cima de ti, porque não sei o quê, porque papapá, tu vai ter dificuldade aqui, vai para uma igreja, porque senão tu vai para o inferno, porque senão tu vai, se não perseverar até o fim, tu vai morrer, tu vai... É isso que a igreja fez a história toda, a vida toda. Excluindo, trazendo medo, trazendo peso. É isso que a igreja faz. Fazia, né? Graças a Deus estão parando com isso. Qual é o nosso papel, Tom? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele pregou o evangelho. Ele pegou aquelas 20 mil pessoas que foram lá, estavam com ele, no lugar lá, multiplicou os pães, estava ministrando, pregando a palavra de Deus. O que ele fez? Ele montou uma igreja? Não. Ele pregou. Tem a palavra aqui. a palavra Pregou. de 1 Coríntios ali, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus dá o crescimento. Obrigado, Paty. É Deus que vai dar o crescimento. Só que você não é responsável pelo crescimento das pessoas. Até porque assim, ó, tu até pode discipular a pessoa, mas quem vai ler a Bíblia, quem vai ter que procurar Deus vai ser a pessoa mesmo discipulando que ela. no lugar não A tem pessoa, uma congregação, se a pessoa houve um derramar ali, a pessoa creu e foi batizada, ela vai procurar. Ela vai procurar, o Espírito Santo vai direcionar, cara. A nossa parte tem que ser feita, Tobler. Que é o quê? Pregar o evangelho, levar a pessoa ao arrependimento, se batizar Mas eu tô e dizendo tal. que tem algumas situações que eu soube aí, estou analisando isso, entendeu? Eu aceitei Jesus em fevereiro, eu fui me batizar em setembro. Entendimento, não foi na hora. Não foi uma questão. Eu sei como foi para aceitar Jesus. Quando você não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Essa mensagem que ele deixava os cidadãos. Sim. Eu participei de um batismo lá no Monte dos Profetas, lá e o apóstolo chegou diferente, porque vocês sabem o que vocês estão passando aqui agora? Não é um banho ali. O negócio é muito sério, gente. Eu entendi o que ele quis dizer. Sim. Não, eu entendo, Tobler. Eu Existe entendo um o que quer tempo dizer. da pessoa, né? Mas assim, cara, tu continua na droguinha, no cigarrinho, tu vai se batizar. Não é assim, meu irmão. É assim que acontece. Na imoralidade, na mentira, o negócio é muito sério. Mas aí é que tem o arrependimento. Quando ele aceita Jesus, ele tem que... O entendimento já vem antes. Quando você prega o evangelho, quando você está pregando o evangelho, você chegou na pessoa e você diz, ó, você precisa mudar isso, porque isso não agrada a Deus e tal. Você quer Jesus? Quero. Você quer mudar? Quer. Ah, mas eu não consigo deixar o cigarro já de cara. Alguns conseguem. Ou a bebida, ou sei lá. Mas eu quero Jesus, eu quero mudar. Não, tu não vai ser. Primeiro muda que depois quando tu mudar e tu vem falar comigo. Não, aceita Jesus e caminha. Se submete. Começa a pessoa, o Espírito Santo é que vai convencendo do pecado e da justiça. Não somos nós. Nós temos que pregar e claro, e aí é que vem, porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos ensinando a palavra. O caminhar cristão, ele é uma série de coisas. E a pessoa ela vai procurar. É a mesma coisa tu dizer que tu é médico e tu está num lugar que tem pessoas doentes.
Não, mas eu não vou tratar, não vou falar para elas do tratamento, porque eu não sei se elas vão fazer o tratamento. Eu tenho que ficar aqui para cuidar delas, para elas se sararem. Não! Vai lá, ajuda, trata, faz o que tem que fazer, mesmo que você não vai ficar lá, e orienta, ó, você precisa fazer isso. Procure. A sua parte você fez. Paulo fazia isso. Paulo, quando ele foi implantando as igrejas, ele não ficou lá. Mas ele deixou pessoas, vocês querem? Juntou o grupo lá. Pessoal, vocês querem Jesus? Queremos. Vocês querem o Espírito Santo? Queremos. Aí veio o Espírito Santo. Ó, pessoal, é assim, assim, assim. Ele saía. Aí ele mandava as cartas. Pô, vocês estão aí. Chega para os coríntios. Pô, fiquei sabendo que tem um cara dormindo com a esposa do pai e papapá. Não é assim. Ele dá ali nos dedos, né? Entendeu? Então, assim, problema sempre vai ter. Eu entendo o que tu quer dizer. Mas não é nosso esse papel. O nosso papel é levar o amor de Cristo, levar a se arrepender, levar a aceitar Jesus, a ser batizado, encaminhar para uma igreja, para um ministério. A pessoa caminha. Certo? As pessoas são livres. Como diz aqui, né? A decisão, ela é pessoal e bom. Mas a gente não deve se deixar levar, porque eu tinha isso, eu disse, eu não vou falar porque eu não vou poder cuidar da pessoa. Mas não é minha responsabilidade. Eu estou aqui. Acontece muito na capelania, quando eu estou, as pessoas perguntarem, pastor, onde é que o senhor congrega? Onde é que o senhor está? Não, é assim, assim, assim. Mas se você não tem uma igreja perto da sua casa, se não tem um parente, um amigo que te convidou para o culto, tem. Então vai. É próximo da sua casa, é melhor para você. Não, pastor, mas eu quero conhecer o seu. Não, beleza, eu sei o pão que é servido lá em casa. Ok? Entendeu, Tobler? Essa questão, você entendeu? Ficou claro para ti? Eu entendo. Tem coisa muito pior, cara, de banalizar o evangelho. Tem coisa muito pior se a gente for entrar nessa seara. Né? Batismo e coisa de menos. Tem coisa muito mais profunda, muito pior. Eu nem entro. Mas eu digo assim, ó, para quem tem um entendimento, levar uma pessoa a fazer sem entendimento, eu acredito que essa pessoa ela vai ser cobrada. Entendeu? Como é que tu sabe que a pessoa teve entendimento? Tu consegue ler a mente das pessoas? Tu não tem como saber. Não, mas hoje as pessoas estão induzindo outras pessoas a fazer uma. Mas aí que está. Mas tu não sabe. É isso que eu estou dizendo. A gente não tem como saber. Ah, eu não vou te batizar porque eu acho que tu não entendeu. Não, mas eu quero ser batizado. Não, tu não entendeu. Se o Espírito Santo te revelar, tudo bem. Mas senão não cabe a você julgar. A minha mãe se batizou 5 vezes. 5. E cada vez que ela se batizava, ela orava em línguas e ria, e Deus se manifestava nela, e ela fumava. Morreu por causa do cigarro. Eu vou dizer o quê? E eu achei, minha mãe tinha problema de, um monte de problema de perdão, problema de, era ainda, que primaria ainda, fazia as coisas, morreu assim. E eu pensei, sua mulher foi para onde? Deus falou, foi para o céu. Não é assim. Não é como a gente pensa. Então não cabe a nós, e eu entendo o que tu quer dizer, mas a gente tem que abrir um pouquinho. Porque o nosso trabalho não é dizer, e eu sei do teu zelo para com a palavra. Eu sei do teu zelo para com o chamado, para com o que Jesus fez na cruz. Mas se uma pessoa chega para ti e diz, olha, eu quero aceitar Jesus, ela aceitou, eu quero me batizar, não, você não entendeu, ou você, isso a gente não tem como saber. Mas eu não vou ficar aqui, eu não vou... É pessoal, né? Não, se ela verbalizar, igual eu falasse, você entendeu o que eu entendi, é isso, amém. A resposta é dela. Mas geralmente as pessoas que se batizam, elas vão pro, né? Pessoal, quem quer se batizar? Eu quero. Às vezes fazem algumas perguntas, você entendeu? Não, eu entendi e tal, ela já aceitou Jesus, já caminhou, mas às vezes não é. Às vezes está indo porque o irmãozinho está indo. E lá na frente Deus vai ministrar, o Espírito Santo vai dizer, foi assim, o que tu fez foi assim, 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 não tem padrão. O negócio é obediência. E para isso a gente tem o Espírito Santo, né? Para isso foi derramado sobre nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Aí veio o que tu falou lá no começo, Deus, a gente olha, ouve o que a pessoa fala, isso, né, dá o entendimento ali, mas Deus olha o coração. Deus vê o coração, né? Beleza, Tobler? Mais alguma pergunta dessas capciosas, não? Manda. Pode batizar com Coca-Cola. Só se for diet. Suco de maracujá, que aí já calma o irmão. Suco de maracujá, que aí já calma o irmão. É? Deve ganhar royalties, alguma coisa assim.
A gente batiza com capilé, é mais barato. O capilé da carne também. Já que está disputado aí para fazer pergunta, eu estou fazendo uma pergunta que às vezes parece besta, mas não é. Sim? Mas se for o último caso, tiver uma Coca-Cola, Como eu disse, né? Como eu disse, vamos voltar para o exemplo lá. Digamos que a pessoa está naquela situação, não tem água, não tem o que, tem uma Coca-Cola, tem um... Senhor, só tenho isso, vai isso aqui, vai isso aqui. Entendeu? Tá certo? Depois tem que lavar a pessoa, né? Porque você vai cheio de formiga, né? Vamos lá. Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Acabou? Então vamos lá. Quais são os tipos de batismo? É bom dar uma quebrada assim, né? Então vamos lá. Primeiro batismo é o batismo de arrependimento. Oi. Ah, então tá, fechou. Eu já estudei em casa antes, já. Não, certo. Então assim. Não, e tá certo. Tá certíssimo. Mas tu entendeu? Agora entendi. Entendeu mesmo? Então agora eu vou perguntar. O Márcio, ele entendeu, Márcio? Ele entendeu? Não entendeu. Agora no meu Instagram, semana que vem, você deu o batismo. Eu tenho que fazer aquele certificadinho pra ti, né, que tu me pediu, né? Não sei certificado, não tem certificado. Eu vou levar em branco já, fazer na casa. Faz o cheque branco lá, ó lá. Batismo de arrependimento. Quando a pessoa entende a sua condição longe de Deus, se arrepende e aceitando o sacrifício de Jesus por ela, começa um novo tempo em sua vida. Veja, o batismo de arrependimento é quando ela entendeu, eu estou errado. Eu estou perdido. Eu preciso me reconciliar com Deus. Esse é o batismo de arrependimento. Quando ela entende. Foi quando Paulo caiu as escamas dos olhos. Quando a gente ora por Jesus, a gente ora para que as pessoas aceitem Jesus, não tem como saber se ela realmente se arrependeu. Não tem. Muitas pessoas que aceitam Jesus comigo, que estão lá, estão nas unidades, né, que eu vou, nos lugares, eu não sei se elas mudaram ou não. Eu não sei se elas realmente se arrependeram. Mas no momento, elas quiseram. Não, pastor, eu quero, eu preciso e tal. Mas quem vai conduzir é o Espírito Santo. Eu sempre digo, Senhor, se ele creu naquilo que ele orou, o Senhor vai agir. E aí sim começa um novo tempo. Mas foi semeado. Ah, mas ela não creu. Ela assim, mas a minha parte eu fiz. Ele fala da porta, né? E se ela morrer, se acontecer alguma coisa com ela e ela for para um outro lugar, ela não vai poder chegar para Deus, mas eu não sabia isso. Não, teve um cara que um dia falou para você, você orou, você creu assim, porque a minha parte eu fiz. Ok? Depois, batismo nas águas. Ordenança de Jesus do novo nascimento, a gente estava falando até agora, né? É uma ordenança. Então, se Jesus manda nós nos batizarmos, o que nós temos que fazer? Se batizar, né? 3. Batismo do Espírito Santo. É o derramar dos dons para a edificação mútua e do corpo. Então, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo não é para você só se, né, ter uns momentos de xerebedé. Não. É uma edificação mútua. Você e o corpo. Você é batizado, por exemplo, quando você ora em línguas, você está orando bem, você está edificando a si mesmo. Quando você tem o dom de cura, você ora pelas pessoas, você edifica o corpo. Você tem o dom de profetizar, você tem o dom de conhecimento, você tem o dom de sabedoria. São dons que o Espírito Santo dá para quê? Para o corpo, para que o corpo seja edificado. Depois, o batismo no corpo. Quando a pessoa encontra o seu lugar no corpo e passa a servir naquilo que foi comissionado ou ordenado. Ah, eu entendo que o meu lugar é pregar a palavra. O outro, eu entendo que o meu lugar é cuidar da mídia. Eu entendo que o meu lugar é cuidar da porta. É muito comum ter pessoas, não, eu sou o porteiro, eu sou o levita. Né? Até a Rosa era aquela senhorinha que era da quadrangular, que faleceu, que a gente foi lá, ela era o que sua lá? O seu esposo? A sogra, sua sogra, né? Então, é uma senhorinha que ela serviu, quantos anos ela serviu lá na porta lá da igreja, que o pastor falou lá? Acho que 40 anos. 40 anos na porta da igreja. Era o lugar dela. Era o ministério dela.
Fica na porta. Eu acho que é o ministério do meu filho. Né? Não, o Gui é trombeta. O Gui. Então, assim, gente, 40 anos, ela não queria cantar, ela não queria pregar, ela queria receber as pessoas na porta. Que legal isso. 40 anos. Cara, 40 anos. É o batismo no corpo. Só ela descer aquele morro lá. Meu Deus, eu lembro. Né? Então, assim, qual é o seu lugar no corpo? Qual parte é a sua? Às vezes, não, meu lugar é fazer isso. Não, eu me encontrei nisso, eu tenho um chamado para isso. Eu entendo que... Gente, não importa o que seja. Não importa. Às vezes se não sabe, mas começa a fazer alguma coisa, né? Sim, eu tenho uma irmã que eu falei de Jesus para ela. Ela era minha aluna, ela hoje está num outro ministério. E ela ama limpar banheiro. Se encontrou. Ela posta foto no Instagram direto, ó, com luvinha, limpando banheiro. Se encontrou. Eu amo vir aqui limpar o banheiro da igreja. É o lugar dela no corpo. Limpando o banheiro já. Ela glorifica a Deus limpando e ela se sente realizada naquilo. Feliz da vida. E tira foto lá no Instagram com a luvinha, com o baldinho. Coisa, estou fazendo o que eu amo. Pensa. Então não existe, por isso que a gente, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. O que você tem que fazer? Onde é o seu lugar? Tá aí o Leandro, né? O Leandro tá ajudando aí nos meninos, né? Cuidando. Os meninos amam, né? Tá aí a Paty cuidando das mulheres. Tá lá o Tobler, né? No projeto Celeiros, né? Ama lá e fazer visita, e já conversa, e já articula, já vai, já resolve, né? Fafá tem o chamado dela, tem a Rosa, todo mundo tem o seu lugar no corpo. E um não é melhor do que o outro. Eu estando aqui, gente, não sou melhor do que vocês, do que nada. Muito pelo contrário, eu estou abaixo. Porque para você crescer, você tem que diminuir, você tem que servir. É o contrário. É o contrário. Né? Tranquilo aqui, entenderam o batismo do corpo? Muitas pessoas, elas sofrem dentro da igreja, elas se frustram dentro da igreja porque elas não entenderam o lugar no corpo delas. E quando você não exerce o seu lugar, o corpo está faltando um dedo. Falta 2 dedos. Ele está incompleto, porque faltam pessoas para cumprir esse papel. Né? E não tem, é você. Olha lá. Depois, batismo no corpo, de fogo, purificação, situação extrema contra a vida e a fé. Então a gente viu ali Atos 16, 33, foi o caso de Paulo e Silas, né? Que a gente já leu antes. Então assim, é uma coisa difícil, uma coisa que parece que Deus não está ali. E é complicado, você vai ser colocado à prova de um jeito assim que, meu Deus, onde é que está? O batismo no fogo. Às vezes, principalmente, geralmente é com a sua própria vida. A sua vida corre perigo, por amor de Deus. Né? E por último, o batismo de sangue, que aí é a morte física por causa da fé em Cristo. Você morrer por Jesus. Não, eu morri porque eu estava pregando o evangelho e tal, então você foi batizado de sangue. O batismo de sangue. Perguntas? Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Jesus. Né? Todo cristão que morre por amor a Cristo, ele foi batizado de fogo. É um batismo de fogo. Ah? Não tem nesse de sangue, desculpa, de sangue. Batismo de sangue. O de fogo. Ah, o de fogo. O de fogo, por exemplo, eu vou citar um caso que aconteceu há muitos anos atrás com uma moça que era da nossa igreja. Ela tinha uma menina que foi a nossa daminha de casamento. Filha única, ela era mãe solteira. E ela estava trabalhando e a menina teve um acidente em casa. Ela se queimou. Toda. Ela tinha uns cachinhos assim, a Júlia. Uns cachinhos, era linda a menina, linda. E ela se queimou toda. Foi para o hospital, um caso gravíssimo. E ela, a mãe solteira, a menina naquele estado e a menina não tinha mais volta, não tinha mais o que fazer. Né? As enfermeiras do hospital choravam quando viram a situação da menina. Né? Ela assim, naquele momento ela disse, meu Deus, e agora?
Minha filha naquele estado, minha única filha, não tinha ninguém. É uma situação difícil. Ali estou falando uma pessoa que ela ama, mas às vezes tem contra a sua própria vida, uma doença. Nosso pastor Daniel, quando descobriu que tinha câncer, ficamos 2 anos e meio cuidando, a gente se alternava cuidando dele, terrível a situação. Eu nunca vi um homem todo deformado por conta desse maldito câncer. E durante a noite nós nos revezávamos para cuidar dele, para ele ficar vivo, porque a gente não sabia se ele ia morrer ou não, respirando já com oxigênio, então a gente ficava cuidando dele, para a esposa poder dormir. Ela ficava 24 horas em cima, então assim, batismo de fogo. Como entender uma situação dessa? Mas Deus tem o seu propósito. Deus tem o porquê. Então são situações extremas da nossa vida, contra a nossa vida e contra a fé, que a gente não entende. Senhor, onde é que tu está sendo glorificado com isso? Onde é que o teu nome está sendo exaltado com essa situação? A gente não entende. O seu filho, o seu ente querido, a sua esposa, o seu marido, sei lá, a sua vida. Mas Deus, ele te traz numa situação quando você entende que você é dele, ele te traz paz, ele te traz confirmação daquilo, consolo, e você passa por aquilo. Então eu posso considerar a morte do meu pai, que foi um entendimento assim, que eu tive, é um batismo de fogo. Um batismo de fogo. Foi um choque, um acidente, a perda, 2 órgãos, só me levou, morreu. Batismo de fogo. Foi uma prova, né? Porque com certeza teve um momento que o diabo ele veio e lançou coisas sobre... Tá, mas como assim? Você foi colocado à prova. E muita gente, nesse momento, abandona a fé. Senhor, tu é injusto. Levou meu pai dessa forma, assim eu não aceito e tal. E o cara se rebela. Ponto. Eu tenho certeza que foi a hora certa que Deus recolheu. Sim. Então, entendeu? E foi montando depois, né? Então, sim. Agradecer a Deus assim. Isso. Não questionar ou ficar com raiva de Deus. Isso. Mas foi um tipo de batismo de fogo. Mas Deus sabe, né? É uma coisa assim que mexe muito, assim, que, sabe? Ok? Então, você já foi batizado nas águas? Por quais batismos você já passou? Fale conosco depois da reunião. Então, se você tem o desejo, não se batizou ainda, né, no momento, converse com a gente para a gente botar em dia esse negócio aí. Mais dúvidas, mais perguntas?